Bom dia. 1 João, capítulo 1. A primeira carta de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. O autor desta carta, é João, chamado do discípulo amado. João é um dos filhos de Zebedeu, que também acabava sendo parente primo de Jesus. E ele começa falando o que vimos, o que eles viram com os olhos carnais, olhos físicos. Todos viram. Ele e todos os outros discípulos. Ele mais aquelas pessoas daquela época que de alguma maneira tiveram contato com Jesus. Eles viram. Não é uma lenda, não é contar, não. Eles viram. E o que ouviram, o que ouvimos também. Eles ouviram as pregações de Jesus. Eles ouviram Jesus orando, falando com o Pai. Na verdade, o Evangelho nada mais é do que testemunhando a vinda e a vida de Jesus durante aqueles 3 anos aproximados do ministério dele. Porque a Bíblia nos relata pouca coisa do nascimento de Jesus, depois volta a falar muito rapidamente, ali na época depois do batismo dele, quando ele era criança, e automaticamente já vem passar da época do ministério dele. Inclusive, nós sabemos também que ele não operou nenhum milagre antes dos 30 anos aproximados. O primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, porque a própria Bíblia fala, ele principiou assim. Então, esse versículo está falando exatamente o que eles viram, o que ouviram, o que os olhos viram, o que tocaram. João é aquele discípulo naquele retrato ali da Santa Ceia, que o povo tem por aí pelo mundo. É aquele que aparece encostado ali no ombro de Jesus. Tocou, ele viveu, ele conviveu. Uma pessoa humana, é Jesus, o enviado, o Messias, é aquele que não foi algo que não era um fantasma, não era um espírito, não era uma lenda. Ele veio em carne. Ele veio assim como qualquer um de nós. Jesus teve um nascimento vaginal como qualquer outro ser humano. E ele veio exatamente para vencer, porque para ele vencer ele tinha que passar o que nós passaríamos. Ele veio na fraqueza da carne, e na fraqueza da carne ele venceu, mostrando que qualquer um, todos nós poderemos vencer nele, se estivermos nele. Jesus venceu. Os nossos olhos que o contemplamos e as nossas mãos papá a respeito da palavra da vida. No Evangelho de João, no primeiro livro escrito por ele lá, ele começa dizendo exatamente isso. Quem que é Jesus, que é o verbo, que é a palavra da vida, a palavra da salvação. Este é Jesus. Este é Jesus. A palavra, o verbo encarnado, o verbo que fez carne e habitou entre nós. Este é Jesus. Então hoje, se nós queremos alguma resposta, nós vamos a Jesus. Ele nos fala, ele nos responde, ele nos ensina, ele nos capacita. Versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. A vida se manifestou. Jesus é a vida. Ele vai trazer vida para todos nós. E quem teve o prazer de viver aquela época, que presenciou Jesus ali em carne, presenciou a vida, presenciou a palavra, presenciou o verbo encarnado. Jesus.
A vida estava ali diante de todos. A vida estava falando como nós poderíamos alcançar a vida. A vida estava ensinando. A vida estava exortando. A vida estava abençoando. A vida estava entre nós. Mas nós sabemos também que a vida foi desprezada e humilhada por nós. Tudo que Jesus fez, ele sendo luz, ele não fez nada escondido, tudo foi às claras. Todos os discípulos, toda aquela época, viram, presenciaram, testemunharam a vida de Jesus. A vida. Assim também, como presenciaram depois a morte dele. Porque Jesus morreu. Ele faleceu ali na cruz. Como qualquer um de nós um dia vamos falecer. Como qualquer um de nós um dia vamos partir. Claro, se nós formos antes da volta de Jesus. Mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. Também tem uma quantidade enorme de testemunho de pessoas daquela época que comprovam que Jesus ressuscitou. Todos os discípulos, Jesus apareceu para os discípulos. Teve uma certa feita que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Exatamente para ficar comprovado que era ele, que ele estava ressurreto. Jesus aparecia e falava, toque aqui na ferida aqui. Jesus chegava no ambiente, mesmo um ambiente fechado, falava, tem alguma coisa para comer? Comia mel, comia peixe, só para mostrar que não era um fantasma, que não era um espírito. Fantasma não come nada, espírito não come nada, não, ele comia. Ele está mostrando que era Jesus ressurreto, é Jesus no corpo glorificado. Tudo foi testemunho. Então hoje quando eu encontro pessoas que falam, não, eu não acredito em Jesus, não acredito isso, é simplesmente porque são tolos, loucos, ou simplesmente cegos. Porque não tem como negar a existência de Jesus, não tem como negar a vinda de Jesus, não tem como negar a vinda da vida. A vida estava aí. E anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E a nossa foi revelada. A vida que estava com Deus, o Pai, foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Vamos falar o que eu falo é daquilo que eu vi, daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós tocamos. Nós estamos falando daquilo que nós presenciamos, daquilo que nós somos testemunha. É disso que nós estamos falando. É dessa verdade, é dessa vida, é do autor da vida. E nós anunciamos, nós falamos, nós proclamamos esse evangelho para que as pessoas entendam, compreendam e não tenham como termos comunhão. Queremos sim que as pessoas tenham comunhão, crendo no mesmo Deus, crendo no mesmo Jesus, praticando a mesma palavra, o mesmo evangelho, não evangelho diferente. Porque hoje em dia, muitos citam o nome do Senhor, mas o que eles falam, o que eles fazem, o que eles vivem, é um evangelho diferente, não é o evangelho de Jesus Cristo, não é esse evangelho. É um evangelho carnal, terreno. Nós estamos falando do evangelho do autor da vida. Nós estamos falando da vida, do verbo. É isso que nós temos que transmitir para que as pessoas tenham comunhão. E tendo comunhão com nós, se nós estamos vivendo esse evangelho, nós temos comunhão com Deus. E, consequentemente, com seu Filho Jesus Cristo. Mas, infelizmente, o que afasta a comunhão com Deus é a religião. As pessoas se transformaram em religiosos, se envolveram em religiões adversas e não estão tendo comunhão com o Senhor. Não estão tendo comunhão entre si. Porque a comunhão é que tem entre eles, não tem comunhão com Deus Pai, porque não é o mesmo evangelho, não pratica as mesmas obras. É necessário que tenhamos comunhão com Deus. Para mim ter comunhão com Deus, eu tenho que andar nas mesmas pisadas de Jesus. Para que os irmãos tenham comunhão comigo, nós temos que estar com o mesmo objetivo, com a mesma meta. Estes ensino vos escrevemos, para que a nossa alegria seja absolutamente completa.
Falou esses ensinamentos que ele escreve. João escreveu o Evangelho de João, escreveu 1 João, 2 João, 3 João, escreveu o livro de Apocalipse, o último livro que ele escreveu quando ele ainda estava preso lá na ilha de Patmos. Esses ensinamentos, Jesus escreveu para o quê? Para que nós tenhamos comunhão com o Senhor. Se nós tivermos comunhão com Ele, temos comunhão com o autor da vida, estamos caminhando para a vida. E assim, todos nos alegramos no Senhor. Versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. A mensagem é esta: Deus é luz. Deus é luz. O que é luz? A Bíblia no início, lá em Gênesis, começa quando Deus, na criação, ele diz: não haja luz. Haja conhecimento. Luz é conhecimento. Temos que entender isso. Você chega num ambiente escuro, todo escuro, apagado, você não sabe o que tem pela frente, você não conhece, você pode tropeçar em alguma coisa, pode cair, pode esbarrar. Mas quando você mete o dedo na tomada, acende a luz, você tem conhecimento de tudo que está ali. Então você pode desviar, pode seguir tranquilo, porque você está vendo. Se nós temos que ser luz, nós não podemos ter trevas, ou seja, não podemos esconder nada, porque das pessoas não conseguimos esconder do Senhor, não. O Senhor conhece os nossos pensamentos antes mesmo de nós ter o entendimento completo dele. O Senhor já conhece. O Senhor sabe tudo. Nós falamos, somos luz, Deus é bom, Ele é o autor da vida, Ele é vida, mas nós vivemos em trevas. Mentira, com todo tipo de mentira é trevas. Mentira é esconder, tentar esconder, porque do Senhor não escondemos nada. Tentar ocultar é trevas. Toda malignidade, adultério. Quem está cometendo adultério está saindo com uma mulher casada, ou mulher casada saindo com um homem casado, ou não importa como. Está na terra em trevas. Está fazendo escondido. Não pode tornar claro. Ou mesmo quem solteiro está relacionando sexualmente, tem consciência que está no erro, está no pecado, está em trevas. Mentiras em trevas. Cometendo qualquer tipo de crime é trevas. Qualquer coisa é trevas. Não, eu não faço nada de errado, mas eu só fico pensando. Eu tenho ódio daquela pessoa, nunca fiz nada com ela, mas eu fico pensando fazer isso ou aquilo, é trevas. Não, por mais que ore, por mais que jejue, por mais que vá a templo, por mais que oferte, por mais que devolva dízimo, por mais que faça tudo, está em trevas. É trevas. E aí nós somos mentirosos. Estamos pecando mais ainda. Ao falar que não pecamos, nos tornamos mais mentirosos, mais pecadores e somos mais trevas. A mensagem pregada é essa, que deles ouvimos. A mensagem que ouvimos de Jesus é essa, e que eles pregam é esta: Deus é luz. Ele é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. Não tem isso aqui em Deus, eu não consigo, eu não entendo. Ei, Deus é luz. Ele é conhecimento. As coisas estão claras, patentes diante dos nossos olhos. Ele é luz. Temos que entender isso, ele é a palavra, a verdade. Mas eu não sei, não sabe, então não tem nada a ver com Deus. Pode ter com o adversário dele. Com ele não existe a mínima dúvida, escuridão. Versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Não adianta falar que temos comunhão com ele. Não adianta nós falarmos que somos luz se nós somos trevas. Se nós mentimos.
se nós enganamos. De uma maneira ou de outra nós ocultamos, queremos ocultar nossos pensamentos. Não. Nós estamos pecando ainda mais, porque estamos faltando com a verdade. Nós temos que entender, nós temos que ter conhecimento. Pastor, eu não sei, eu tenho medo de falar isso. As pessoas ficam chateadas, não importa, nós temos que ser claros. Mas alguém vai ficar chateado. Que fique chateado. Nós temos que ser transparentes, nós temos que ser claros. Nós não temos que estar passando a mão na cabeça de ninguém, não temos que estar alisando ninguém, não. Isso em todo o tempo, nós temos que expor a verdade. Porque Ele conhece. Ele sabe tudo que nós pensamos. Ele é luz. E nós temos que ser luz também. E nós temos que ser luz, como Ele é luz. Nós temos que ser claro como Ele é claro. Nós temos que ter conhecimento. Nós temos que passar conhecimento. Porque Ele é assim. Não adianta falarmos uma coisa, pensarmos outra, andar com hipocrisia. Hipocrisia foi um dos pecados que Jesus mais combateu. Exatamente andar em trevas. É você falar uma coisa, demonstrar uma coisa, mas ser outra. Hipocrisia é atuar, é ser ator. É falar o que não é verdade, é mostrar o que não é verdade. Mas nós somos diferentes, não podemos ser hipócritas. Infelizmente, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, porque as pessoas têm uma preocupação em agradar os outros, em agradar entre si, mas não tem preocupação em agradar a Deus. Conclusão, vive em trevas, escuridão. Está longe do Senhor. Está longe de Deus, Ele é luz. Eu não vi em nenhum momento na Bíblia, nós não vemos Jesus alisando, falando, não, fariseu, você está certo, no tempo certo, vai ser tocado, não dá não. Nós não vemos desde o início, do primeiro pregador do Novo Testamento, que foi lá João Batista. A palavra é arrepender, converter-se, mude, transforme. A palavra sempre foi essa. Abandone os seus erros, abandone os seus pecados. Ouvimos isso inúmeras vezes Jesus falando. Jesus ia mais além, falando, hipócritas. Mude, converta-se. Deixe seus pecados. Vai, não peques mais. É o que nós ouvimos de Jesus. Mas hoje existe uma pregação diferente. Uma pregação, não, Deus vai fazer. No momento certo Deus faz isso, faz aquilo. E não é assim. Tem coisa que nós temos que fazer. O nosso pecado nós temos que abandonar. Nós que temos que querer ser luz. Deus não vai nos obrigar a ser luz. Nós que temos que nos unir a Ele. Nós que temos que querer viver esse evangelho. Que Ele não nos obriga a nada. Ele é luz. Versículo 7. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós temos conhecimento, temos luz, andarmos como Ele assim determinou, convivermos com quem anda assim como Ele determinou, que sejam pessoas praticantes das ordenanças, pessoas praticantes da palavra dEle, nós teremos comunhão com Ele e com o Senhor. O que é importante, nós temos comunhão com o Senhor. Então o que acontece nisso? Somos purificados pelo sangue de Jesus. O que quer dizer isso? Os nossos pecados são eliminados através do sangue de Jesus, através da morte sacrificial de Jesus. Aí sim, aí nós temos vida. Aí nós podemos ser vivos, aí nós podemos alcançar a salvação. Mas se vivemos a verdade, se vivemos o evangelho, não é ter, não, eu tenho que ter comunhão com todo, com aquela igreja, com aquela outra, não. Nós temos que ter comunhão com aqueles que praticam o evangelho, com aqueles que praticam a palavra de Deus. Por quê? Se eu tenho comunhão com quem está em trevas, porque eu sou trevas também. Se eu tenho comunhão com quem está na mentira, porque eu vivo a mentira. Se eu tenho comunhão com quem está morto espiritualmente, eu também sou morto espiritualmente. Nós mentimos quando nós praticamos uma religião e afirmamos, não, nós temos conhecimento, tem comunhão com os irmãos ali,
Tem pessoas que acham que não tem que ir em todos os eventos da igreja, tem que participar disso, participar daquilo, mas não olha as aberrações que andam acontecendo nos tempos nessas reuniões. E não estão tendo comunhão. Não estão tendo comunhão não com o Senhor, não com Deus. Porque ali não é luz, ali é trevas. Ali é trevas. Luz as coisas claras. Mas por que isso não? Eu sempre preocupei em deixar as coisas bem claras. Porque não tem como esconder do Senhor. Não, tem que fazer assim, ninguém pode saber, os irmãos, os membros não podem saber, então não tem comunhão com Deus. Porque as coisas de Deus é clara. Por que eu posso esconder alguma coisa? Nós não podemos. Mas com irmãos, com quem tem comunhão com o Senhor. Nós temos que ter comunhão com quem tem comunhão com o Senhor. Senão, não seremos purificados pelo sangue de Jesus. Porque o nosso objetivo é sermos purificados. O nosso objetivo é alcançarmos a vida, é estarmos com o autor da vida, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que foi desprezado pelo mundo. Nossa comunhão é com Ele, que Ele é autor da vida, Ele nos dá vida. Versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Não, sou santo, eu não peco. Já está mentindo. E já está pecando ainda mais. Está pecando ainda mais. Porque está mentindo. Porque está mentindo. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos errantes. Nem um justo há, nenhum sequer. Todos pecaram. Que a Bíblia nos fala. Quem sou eu para contradizer? Quem sou eu para dizer que a Bíblia está errada? Eu não sou mais santo do que ninguém é. Não, porque ele é pastor, ele é bispo, ele é qualquer coisa, qualquer nome que hoje que dá aí para essa autoridade, autoridade eclesiástica. Ele é isso, aquilo, não. São servos, são pecadores. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós somos purificados. Se eu digo que sou santo, eu estou pecando. A verdade não está em mim. Eu vejo as pessoas afirmarem, não, eu sou um homem santo, eu não faço isso, faço aquilo. Não, nós somos falhos, pecadores, nós todo dia temos que estar esmurrando o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa carne. Todos os dias. Não existe, não, porque eu cheguei a um patamar que agora não preciso mais, não, que eu já estou fortalecido. Não, aquele que julga, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidado. Todos são pecadores. Eu sou pecador. Eu sou o maior de todos. Mas o sangue de Jesus pode purificar todo pecado. Então eu tenho que me render a Ele. Eu tenho que assumir a minha natureza. Eu tenho que afirmar, mostrar que eu sou de baixo, Jesus é de cima. Mas eu vim do pó, eu vim do barro. Nós somos falhos. Se eu digo que eu sou santo, que eu sou isso, aquilo, eu estou sendo mentiroso, acumulando mais pecado ainda, porque estou mentindo. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e para nos purificar de qualquer injustiça. Existe um entendimento que as pessoas gostam de falar, não, porque eu errei com fulano, eu tive ódio de fulano, ele nem sabia, mas eu tinha um ódio terrível dele, eu tenho que ir atrás dele, falar com ele que eu tinha ódio. Ou eu no passado, eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido, eu traí a pessoa, agora eu tenho que procurá-lo e pedir perdão. Tem certas coisas que você não tem que ir, você tem que ir a Deus. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus.
Nós temos que assumir, olha, eu pequei, eu adulterei, Senhor. Olha, eu traí meu marido, eu traí a minha esposa, eu furtei, eu menti, eu enganei, mas me perdoa, estou arrependido. Mas com a consciência que Deus conhece o nosso interior, Ele conhece, nós não podemos ser trevas. Enganar o ser humano é fácil, a Deus não. Quando você vai diante de Deus, você tem que estar plenamente convicto, você vai pedir perdão se você estiver arrependido. Porque você tiver, você pode estar pedindo perdão a Deus. Deus não vai perdoar se não existir o arrependimento verdadeiro. Quando pedir perdão a Deus, tenha certeza que está arrependido. Se não tiver, não peça, não perca seu tempo. Vai diante do Senhor, peça perdão. Confesse o seu pecado. Ah, eu pequei, eu fiz isso e isso. Me perdoa. Acerte com o Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ele nos purifica. Mas o confessar tem que sair do coração, aquela verdade, não, eu realmente arrependi. Eu tenho falado sobre isso, tem pessoas que houve adultério no casamento, o marido ou o esposo, o cônjuge, né? Não sabia, não conhecia, não sabia do fato. E vai alguns pastores, eles estão orientando, não, vai lá e confessa para o seu marido, confessa para sua esposa isto. E os casos que eu tenho visto até hoje, todos têm ido confessar, o casamento não tem sido restaurado, ao contrário. Se estavam juntos, eles separam de vez. Sendo que o correto é ir a Deus. Houve arrependimento, vai diante de Deus, peça perdão. Vai diante de Deus, peça perdão. Ah, por quê? Porque Ele pode perdoar. É Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ele. Temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Nós temos que ir a Ele. Mas volta a insistir. É realmente arrependido. Sem arrependimento, nada acontece. Versículo 10. E o último são 10 versículos somente. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se eu chego e falar, não, eu não tenho pecado nenhum, então eu estou chamando Deus de mentiroso, porque na palavra ele diz, todos nós somos pecadores. Olha, isso nós temos que pensar. Nós às vezes estamos ofendendo o Senhor, estamos falando contra Ele, sem percebermos. Porque quando nós se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então o Senhor está mentindo, porque eu não tenho pecado. Ele falou que eu tenho. Se eu estou assim, a palavra dele não está em mim. Ou seja, Jesus não está em mim. O verbo não está em mim. Aquele que veio em carne, a palavra vida, o autor da vida, ele não está em mim. Como é que ele pode estar se eu estou dizendo que ele é mentiroso, que a palavra dele é mentira? Ele é a palavra, ele é o verbo. Eu estou afirmando que é mentira. Então não. Então a palavra não está em nós. Nós temos que ter essa consciência que somos falhos, somos pecadores, somos errantes, somos rebeldes. Ele nos purifica de todo pecado. O que nós temos que fazer é nos arrepender e abandonar o pecado. E vir para a palavra, vir para o evangelho, praticar o evangelho. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que viver. Porque caso contrário, nós ofendemos o Senhor. Nós somos mentirosos. E os mentirosos não herdarão o reino do céu. Os inimigos do Senhor não herdarão. Jesus disse assim, aquele comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, quando nós estamos falando que não temos pecado, nós estamos indo contra Ele. E se nós estamos indo contra Ele, nós somos adversários. E vamos receber tratamento de adversário. E os adversários do Senhor são lançados na fornalha de fogo ardente.
Não tem ninguém para salvar, não. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para lá. O Senhor salvou. Mas quando ele lança, não tem ninguém para salvar. Temos que pensar sobre isso. Nós meditamos em 1 João, do capítulo 1, o capítulo todo, que são 10 versículos somente. Mas todas as nossas dúvidas, tudo que nós queremos esclarecer, nós buscamos na Bíblia. Que as respostas estão na Bíblia. Todas elas. Que a resposta está no autor da vida, no verbo, na palavra. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.